a palavra, extrair o ar da palavra, tirar o oco preenchido de nada, tirar as asas da palavra, perder o peito no meio da palavra, nadar. Decepar pontos e vírgulas. Cerca é palavra que separa palavras de outras palavras. Apartar existências. Fazer da palavra matéria. Comprimir a palavra na quina da palavra casa. Apertar a palavra até que reste palavra e nada. Calar a palavra. Mudo é palavra de eco forte. Medo. Calar a palavra. Medo é palavra de eco forte. Amar é palavra de laço estranho, porque sublime. Comer a palavra que mata a fome. Comer a palavra comida. Vomitar a palavra sem nome. Nômade é palavra que dança. Matar a palavra. Ressurgir a palavra. Chocar a palavra contra o muro. Chocar a palavra contra o muro beira-mar das certezas cegas. Tirar o sangue da palavra. Transfigurar palavra noutra. Hemodiálise. Faltar a palavra. Amarrar a palavra solta em corredores cinzas. Soltar a palavra amarrada em quintais. Esconder a palavra que morde. Leão é palavra que ruge. Ninar a palavra de berço. Berço é abraço na ausência de útero. Nascer é palavra de inícios e fins. Resolver a palavra dissolvida. Engolir a palavra com urgência de gripe. Espirrar e tossir. Adoecer a palavra. Acamar a palavra. Horizontal é corpo da palavra ocidente. Horizonte é linha. Matar a palavra. Renascer a palavra. Virar a palavra em avessos e nós. Detestar avessos. Despontar a palavra avesso na barra do vestido. Pespontar a palavra avesso na barra do vestido de noiva. Casar com a palavra. Amar os avessos. Errar a palavra. Fechar a palavra. Abrir a palavra. Começar um poema. A minha relação com a escrita, Laura, ela passa pelo som da palavra. Eu lembro direitinho, assim, de quando eu consegui escrever a primeira palavra e ler, e entender que um som tinha uma representação gráfica. Eu lembro dessa sensação, assim, sabe? Eu acho que eu busco ela até hoje, assim, de ficar maravilhada. Nossa, esse é meu nome. Como ele é registrado e ele ter um som que é representado por um monte de grafismo que para mim, até um tempo atrás, antes de ser alfabetizada, eles não significavam nada. Então, ter essa lembrança, ela é linda, assim, porque a partir do momento que eu encontrei essa tradução, né, de um som com a escrita, eu fiquei deslumbrada, assim, fiquei muito apaixonada. Então, eu escrevia desde muito pequena. E a primeira coisa que eu lembro é da rima, que aí vem também por causa da Cecília Meirelles e por causa do Mário Quintana, que a minha avó e minha mãe liam muito. A gente viveu numa época boa, né? Assim, eu tenho 40 anos, então, assim, as músicas de infância eram muito Toquinho, muito Chico, tinha Pirlim Pim Pim, né? Aquelas... E a rima era muito importante para mim. Eu escutava, assim, eu gostava quando alguém falava alguma coisa e rimava sem querer. Eu achava lindo, assim, eu ficava, nossa, que coisa linda. E escrevia. Então, assim, eu lembro que eu alfabetizei e já fui escrever. E escrevi assim, eu queria escrever, contar o meu dia. Mas eu não queria contar meu dia. Hoje o dia foi legal. Hoje o dia foi lindo, 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 lindo. Sabe, assim, eu tenho essa lembrança de ficar parando e pensando no som e pensando no que aquele dia tinha representado para mim, para eu poder registrar. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho da minha relação com a escrita. E eu não fui uma menina tímida, quieta, nem nada disso, não. Mas eu sempre tive, até hoje eu tenho esses momentos de reclusão. Então, assim, na escola eu não gostava de educação física, por exemplo. Aí eu adorava dar uma desculpa para poder escrever ou ir para a biblioteca. Então, assim, a leitura e a escrita sempre muito juntas, mas o ato da escrita, assim, foi das coisas mais encantadoras que aconteceram na minha vida, assim. De eu dar conta de olhar uma coisa e escrever e de transmitir o que eu queria dizer pela escrita. E aí depois veio uma época que toda menina tem, né, dos diários, toda não, mas eu acho que fez parte de uma geração, e das trocas de papel de carta. E aí eu lembro que eu não conseguia colecionar porque eu ficava escrevendo carta para todo mundo. Eu escrevi, então eu tinha uma coleção enorme, mas ela
dava umas diminuídas porque eu amava escrever carta e receber carta. Então, eu fui uma pessoa que mandei carta para minha vizinha por muitos anos e ela mandava para mim. A gente ia no correio, era mais fácil atravessar a rua e entregar a carta. A gente ia no correio, juntas, para cada uma mandar a carta para a outra. Porque o legal é não saber quando a gente ia receber a carta, né? Carta para mim. Aí lia, escrevia por horas, a carta à mão e tudo. Então, aí eu acho que eu comecei a entender que a escrita tinha para mim um peso quando as pessoas começaram a falar que eu escrevia bem. Então, é uma coisa mais de um espelho, assim. Eu adorava escrever, sempre amei, sempre tive prazer, mas quando algumas pessoas começaram, poxa, mas isso é bonito, ou recebi sua carta e fiquei emocionada, eu falo, gente, mas o que tinha nessa carta para emocionar? E quando eu comecei a ter esse retorno dos amigos, eu comecei a entender que ali podia ter alguma coisa para o outro, porque a escrita sempre foi muito para mim. Aí eu comecei a escrever e mostrar, muito timidamente, assim. Mas o que meu olho brilha, assim, do início é essa coisa do som ir para o papel. De eu dar conta de uma ideia que está no ar, jogar ela no papel e depois poder voltar e ler de novo. Ou de receber um cartão e poder ler e reler. Então, assim, a escrita tem, para mim, ela é mágica nesse sentido, assim. Até hoje eu acho impressionante, assim, falar assim, gente, como que é isso, né? Que a gente dá conta, como que o ser humano é tão incrível que, assim, a gente deu conta de traduzir uma coisa oral, registrar e guardar isso, né? Reter essa fala, né? A retenção da fala, assim. Eu acho incrível, assim. Então, ela entrou nesse... Muito novinha, eu acho que eu não tenho muita lembrança de mim antes de escrever. Não lembro muito de mim antes da escrita e da leitura. E depois ela entra nesse... Aí eu começo a prestar um pouco mais atenção nela quando vem essas pessoas falando, acho que você devia escrever mais, mostra o que você escreve. Posso mostrar a carta que você escreveu para mim, para minha amiga? Porque tem uma coisa aqui que vai ajudá-la para alguma coisa que ela está passando, assim. Aí eu falei, pode ser alguma coisa. Então, de repente, essa escrita não é só minha. Eu posso tentar trabalhar essa escrita para outro lugar. Né? Esse foi o início, assim, do meu namoro com o ato de escrever. Assim. O meu diário era um tanto de mentira. Quando eu ia ler meu diário, assim, meus textos, aconteceu aquilo, mas não foi bem assim, sabe? Não, chegou o fulano, mas não, ele não estava com essa caixa roxa na mão. Então, eu sempre coloquei elementos ficcionais, mas é claro que era uma escrita sem muito pensar na forma, né? Sem muito preocupar com a leitura externa. E aí eu lembro que no primeiro ano, eu saí da 8ª série, fui para o primeiro ano do 2º grau, e eu tive um professor, assim, de literatura que abriu minha vida, assim, sabe? Nessa parte de me fornecer tanto a história da literatura, a parte histórica mesmo, quanto autores diferentes, assim. A biblioteca da casa da minha mãe é enorme, mas tem muito Machado de Assis, Graciliano Ramos, Quintana, e ele foi me mostrando umas outras coisas, assim. E aí a partir do momento que eu fui conhecendo, eu fui mostrando algumas coisas para ele, assim, quando eu comecei a estabelecer uma relação de mais confiança com ele. E ele falava, nossa, isso aqui se parece com isso, lê isso. Você tem aqui um início de uma poesia, mas você precisa organizá-la melhor. Você sabe o que é organizar uma poesia? Aí eu falava, não, nem eu, mas organiza. Então a gente começou a ter umas trocas assim, que foi o 1º, 2º, 3º ano. Que aí eu comecei a entender que eu tinha que me preocupar, não é uma preocupação, mas eu comecei a entender que uma coisa era um desabafo, escrever, mesmo que a forma e o cuidado com a rima, com o conteúdo já existisse lá atrás, mas escrever buscando outras referências, escrever tendo mais consciência da escrita. Eu acho que ele, o Gilberto, que ele chama, ele foi um cara muito importante, assim, porque ele me deu a mão, assim, falou assim, dentro dessa turma inteira que está super avoada na sala, não gosta, era uma aula que não era muito menosprezada na minha sala, especificamente, tem essa menina aqui que vou né, assim, posso proporcionar para ela alguma coisa. Então, ele foi um mestre, assim, nesse sentido. E ele me deu muita coisa, assim.
Então, eu comecei a entender. Aí isso foi primeiro, segundo, terceira série, terceiro ano, muito nova ainda, né? Eu nem acho hoje que eu ainda, porque eu produzo, eu não sei falar qual que é a minha produção, assim, de peso de produção, se é uma produção literária, eu não dou conta ainda de definir essas coisas pra mim, apesar de que quem tá fora define um pouco pra mim, sabe? Mas eu consigo perceber a diferença que é você escrever e guardar, a diferença do que é trabalhar em cima de um texto. Porque trabalhar em cima de um texto significa esgotar as possibilidades daquele texto. Assim, se eu tirar essa palavra e colocar outra, se tanto faz uma e outra, é porque ainda não é nenhuma nem a outra, talvez. Então, essa preocupação, ela vem com um amadurecimento, eu acho, né? Da gente ampliar repertório, de ler absurdamente, buscar palavras e fazer esse jogo. Que, no meu caso, eu sou muito ansiosa e esbaforida, uma pessoa naturalmente que termina aqui, faz aqui, busca ali, faz milhões de coisas ao mesmo tempo sempre. Eu comecei a entender que ela é profissional, ou ela tem uma ligação com a literatura, na hora que eu paro nela. Aí eu olho para ela poesia ou para ele texto, né, para aquele conteúdo, aquela união de palavras e falo, não tá bom aqui, tira aqui, muda aqui, vou rasgar, tirar tudo e ficar só com essa frase, vou guardar essa frase. Aí na hora que eu acho que eu comecei a ter domínio do meu processo, é quando eu entendo que ela realmente existe num outro lugar, assim. Acho que é isso. Você falou que você trabalha no caos. Como é que é isso de trabalhar no caos? Então, foi super legal ver esse processo vir para cá, preparar o material para vir para cá, porque isso era uma coisa que me incomodava muito. E uma época, uns 5 anos para trás, eu comecei a fazer alguns cursos que eles mostravam processos de escritores, processos de criação de escritores e davam alguns métodos. Não são todos que fazem isso, mas alguns, pelo menos, davam uma pincelada. Eu chegava em casa, eu ficava arrasada. Falava, gente, eu não tenho método. Eu não tenho um caderno, ou 2 ou 3, eu tenho 40. Eu perdi o último texto que eu escrevi. Eu não dou para isso, não. Eu acho que não é isso. Não... Então tá, então eu vou esquecer a escrita, porque não é isso. Porque tá tudo errado. Quando eu fiz a reunião de tudo, eu falei, gente, meu método é o caos, olha que legal. Eu me organizo no caos. Aí ontem eu falei, não é isso. Eu sou organizada para as minhas coisas. Eu sou muito correta em alguns espaços. Aí ontem eu tive coisa, eu falei assim, gente, a escrita que me caotiza. E eu necessito desse caos. Porque a vida já é tão encaixotada, a vida já é tão assim, acorda às tantas horas, você tem um compromisso ali, tem que entrevistar o fulano, tem que fazer um texto. Né, a minha profissão como jornalista, como assessora, me demanda de tempo. Então, eu tenho que encaixotar a minha escrita no dia a dia em tempo e em prazo. E essa escrita, ela não vem... não sou eu que sou caótica na escrita. Ela precisa ser caótica para me entregar um tiquinho de caos. Porque se a gente fica muito assim, né, a vida fica muito chata. Então, assim, ontem eu inverti, eu falei, nossa, que bacana. Não é que eu sou esse caos e aí eu não posso ser escritora por isso. É que na escrita eu posso ser caótica. Eu me dou o direito de ser tão livre de eu tenho textos que ele começa num caderno, aí eu passo para outro, aí eu passo para um terceiro e passo para um quarto. Aí eu perco, porque eu tenho 20 cadernos. Aí eu vou procurando, aí eu jogo, aí eu quase um quebra-cabeça. Aí quando eu encontro, eu falo, tinha outra versão. Tá, ela sumiu, aí agora eu já tenho esse pensamento. Ela sumiu, ela não importava. Então deixa eu trabalhar com isso aqui com o que eu tenho. Aí eu faço uma outra versão. Aí eu dobro e ponho dentro da minha carteira e carrego. Ando com essa versão um tempo. Aí surgem outros textos, aí eu esqueço dessa que estava na carteira. Aí eu vou e ponho numa caixa, que é uma caixa que eu tenho, que fica no meu quarto, enfio aquilo ali lá, porque... Aí eu lembro dele de novo, aí eu volto na caixa e pego. É aquela caixa que você eu tenho que tirar de vez em quando coisas dela, arquivar, para poder deixar as coisas mais vivas ali, né, naquele espaço, as coisas mais atuais. E tem hora que eu não sei o que fazer com eles e deixo eles ali, tranquilos, essa caixa. A caixa. Essa caixa, que ela é pesada, assim, hoje para vir para cá, ela
E ela tem coisas antigas, muito antigas. Deixa eu ver se eu acho uma coisa muito antiga. Tem carta. Achei uma carta. Olha, carta de um amigo lendo a primeira versão do livro, falando que ele tinha sentido e tudo. E eu vou colocando assim umas referências. Tem referência da textinho da Clarice, pequenininho, que eu recorto. Aí coisinhas que eu leio, que eu vou... Então, tem algumas referências, mas a maior parte do que está aqui é alguma coisa que eu sei que eu não... Esse caderno, acho que alguém conhece. Então, tem o texto, ele está aqui parado. Aí, eu acho uma delícia encontrar com ele depois, que é quase que um reencontro com a gente mesma, né? Deixa eu ver aqui. Nasci em cima desse aparato roto. Nunca vi minha mãe, mal sei de meu pai. Sinto saudades imensas do que já fui. Nunca fui de fato alguém preparado para dividir. Tenho vergonha do homem, de todos os homens. Nego essa raça. Meu desejo maior é volver tudo que me toca. Depois, eu acho que vou. Aí isso aqui é um trecho. Agora eu estou lembrando desse. Aí eu volto em outra. Aí eu coloco ele dentro de um outro texto. Que provavelmente aqui é o rascunho. Então, provavelmente esse texto está em algum outro caderno. Deve estar em algum outro caderno, ele mais tendendo ao fim, né? Tendendo a ser a versão final. Eu tenho problema com o final. Com falar assim, o texto acabou. Olha, ele rendeu. Mas, tá vendo? Ele não está aqui, a versão. A versão dele final não está aqui. Então, ele está em algum lugar. Ou está na caixa, ou está em outro lugar. E isso já me preocupou muito, porque eu falei, eu nunca vou poder cumprir meu desejo de ser escritora, porque eu não tenho organização para isso. E aí, depois de um tempo, eu comecei a falar, é isso. Deixa eu ter reencontros, então, com essa escrita. E o que se salvar é que precisa ou de ser publicado, ou de ser revisto, né? Mas, assim, foi muito libertador entender que eu não preciso ter uma organização igual a gente precisa ter no trabalho. Porque no trabalho a gente se cobra demais, e porque tem a cobrança do outro, né? A escrita ela já é uma cobrança muito maior, porque é uma cobrança nossa. Então, se a gente ficar seguindo muito formato o tempo inteiro, eu saio de fininho. Vai chegar uma hora que eu estouro e vou falar, isso não cabe para mim, e eu vou procurar outro lugar para eu poder dar conta de exercer essa liberdade. Então, para mim, ela tem essa função vital, assim, de me devolver o caos quando precisa, de eu falar, meu Deus, onde que está aquele texto maravilhoso que eu preciso? E vasculhar e não achar. Então, lidar com a frustração também eu acho ótimo. E estou seguindo assim. Talvez eu dei uma outra entrevista falando, gente, tinha uma época que eu era muito caótica, por isso que eu não me resolvi, não deu certo, mas agora que eu tenho 4 livros lançados, eu posso falar para vocês de um método. Por enquanto, não. Você precisa de escrever? Preciso de escrever. Preciso. Igual a gente toma água, respira, come. A mulher tem essa coisa da nuance, né? A gente muda muito, né? Assim, eu não posso falar do que é ser homem, mas, porque eu nunca experimentei, mas eu entendo assim, que a própria relação hormonal, né? Hormônio sobe, hormônio desce, a gente é afetado por coisas do corpo, né? Então, eu sinto que a gente tem uma inconstância, que é muito legal isso da mulher. E algo que eu não tenho uma lembrança de algo que me acompanha tanto como a escrita. Eu acho que a única lembrança, assim, de coisa, né, enquanto ação, é a escrita. O resto, assim, eu já pintei camiseta, eu fiz 3 cursos de faculdade, formei em mas fiz mais 2. Eu comecei um curso de cerâmica, eu fiz um monte de coisa. E a única coisa eu já abandonei muito curso de escrita, mas a única coisa que é certa de que ela existe, perpassa todas as minhas fases, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, quando eu estou ansiosa, quando eu estou deprimida, é a escrita. Então, é uma necessidade que até quando eu paro, eu sei, eu consigo entender que
que alguma coisa está acontecendo porque ela está deixando de existir, assim. A escrita é leitura, mas a escrita é muito, assim, muito nessa necessidade. Que ótimo. Desse Qual é texto. o livro próximo que eu não sei? Então, na verdade, Que ótimo. são dois. Um eu tenho um pouco de dúvidas, assim, ainda, mas eu quero muito escrever o Diário de uma Ausência, que foi logo, quando o B morreu, a escrita, claro que foi minha terapia, além da terapia e de várias outras coisas, mas a escrita funcionava assim, como eu entender o meu sentimento, né? Eu dar conta daquilo ali, daquela falta. E então eu comecei a escrever trechos que eram diários da ausência dessa minha vida de casada e tudo mais. E aí nesse percurso, desse caminho dessa ausência, né? Eu fiz 2 viagens e fui para o Uruguai 2 vezes e entendi várias coisas lá sobre, talvez, não escrever mais sobre a ausência, mas talvez me entender como essa nova mulher configurada dessa forma, que tem essa história e que dá conta dessa história, que deu conta dessa história, né, que viveu essa história. E eu comecei a escrever, comecei a esses registros de escrita mais esquecendo um pouco esse fato, vamos dizer assim. Então eu tenho 2 coisas quase antagônicas. É um que eu falo muito do registro da ausência. Então tem dia que eu falo, esse eu queria fazer como um diário mesmo, sabe? Tem dia que eu falo, eu não sei escrever poema sobre saudade. E eu acho que essa é uma frase que não precisa de mais nada, ela encerra isso. Eu tentava escrever sobre o B e não consegui escrever. Então, eu gostaria que ele tivesse algo do gestual também, porque é dessa aflição e tudo. E o outro é uma coisa da vida, assim, de uma mulher de 40 anos que está viva, que ama novamente, que se relaciona novamente, que tem futuro, que tem um passado, e como que ela se coloca. Mas eu não vou falar de outras mulheres, eu vou falar de mim, assumidamente, colocar em primeira pessoa, e é claro que esses meus diários eram mentira. Agora, essa mulher praticamente não existe, mas sou eu no sentido de uma narrativa que eu quero que conduza, assim, uma personagem que está dentro de mim, que está dentro de todas as, né? Aí é uma outra onda, mas essa eu já estou entendendo que ela tem, por exemplo, uma linguagem super diferente, que está super legal. Eu nunca tinha escrito do jeito que eu estou escrevendo agora. É super diferente para mim. É outro ritmo, é outro formato, é outro uso de palavras, outra escolha de palavras. Está sendo muito bacana, assim. Então, esses 2 estão meio andando, assim.